Interpretação de Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3. Os discípulos interrogam a Jesus: diz-nos, quando serão estas coisas, isto é, esses eventos até o fim do mundo? Quando Jesus esteve saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não veja tudo isto. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Neste momento, Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegara-se a ele, o seu discípulo em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Discorrendo Mateus 24, versículo 1 e 2. Os discípulos mostraram para Jesus a estrutura do templo. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi uma destruição literal. Jesus previu a profecia de Daniel capítulo 9, versículo 27, que o templo visto como indestrutível pelos discípulos seria totalmente arrasado, o que ocorreu quando o exército romano derrubou as estruturas. A descrição de Daniel capítulo 9, versículo 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. Sobre a asa da abominação virá o assolador, isto é, a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é o assolador do templo? Daniel 9, 26. E o príncipe do povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Foi o que destruiu o templo em 70 depois de Cristo. O assolador é o general do povo. Pontos cruciais. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. Os 3 anos e meio começam com a interrupção ou cessar do sacrifício e da oração, junto com a desolação do templo. A descrição de Daniel capítulo 12, versículo 11 diz que, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, haverá 1290 dias até o fim. Isto é, a metade da semana termina com a destruição do templo. Então, inicia os 3 anos e meio, 1290 dias até o fim. O sacrifício contínuo foi tirado pelos romanos e desolado o templo. Mateus 24, 3, a descrição, os discípulos interrogam a Jesus: diz-nos, quando serão essas coisas? A resposta de Jesus sobre essas coisas estão alternadas, isto é, 3 eventos escatológicos. O primeiro evento, a queda de Jerusalém, Mateus 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não veja tudo isto. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O segundo evento, a volta do povo judeu em 1948 depois de Cristo. Que sinal haverá da sua vinda? A resposta foi a parábola da figueira. Mateus 24, 32 ao 35. Aprenda, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brota folhas, saiba que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, saiba que ele está próximo às portas. Em verdade os digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O terceiro evento, o tratado do fim do mundo, que os discípulos perguntaram. Há uma descrição no livro de Daniel. Daniel selou o livro. No entanto, o fim do mundo inicia com a abertura do selo, até o 7º selo, e a continuação, e haverá outros eventos. A descrição do livro selado, Daniel 12, versículo 4. E você, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Então, no fim do mundo haverá o evento da vinda de Jesus com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 29 ao 31. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, há um paralelo: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele,